Bomba Centrífuga, por Jefferson Tonelli Darabas, Pedro da Silva Júnior, Rodrigo Bonello Lidório, Rodrigo Damiani Antunes. Bomba centrífuga. É o equipamento mais utilizado para bombear líquidos, pressurizando ou transferindo líquidos de um local para outro. A bomba centrífuga cede energia para o fluido à medida que este escoa continuamente pelo interior da bomba. Embora a força centrífuga seja uma ação particular das forças da inércia, ela dá o nome a esta classe de bombas. A potência a ser fornecida é externa à bomba, seja um motor a diesel, elétrico ou uma turbina a vapor. A transferência de energia é efetuada por um ou mais rotores, que giram dentro do corpo da bomba, movimentando o fluido e transferindo a energia para este. A energia é em grande parte cedida sob a forma de energia cinética, aumento de velocidade, e esta pode ser convertida em energia de pressão. Histórico. As bombas centrífugas foram idealizadas muito antes de poderem ser realizadas, pois faltava aos construtores uma fonte de energia de alta velocidade de rotação. Os homens inicialmente transportavam a água em potes, mas cerca de 1500 anos antes de Cristo apareceu a primeira máquina de elevação de água, a picota. Posteriormente apareceram o sarilho, usado para elevar um balde, a nora e a roda persa. Todas estas máquinas eram movidas por trabalho humano ou animal. O sarilho é empregado ainda hoje no abastecimento de água. Um dos tipos mais antigos de bomba foi o parafuso de Arquimedes, empregado por Senaqueribe, rei da Assíria, para a irrigação dos jardins suspensos da Babilônia e Nínive, no século VII a.C., e posteriormente descritas em maior detalhe por Arquimedes no século III a.C. As bombas alternativas a pistão ou êmbolo já eram do conhecimento dos gregos e dos romanos. Tesíbios, por volta de 250 anos antes de Cristo, inventou uma bomba alternativa movida por uma roda d'água, constituída por seu discípulo Ero de Alexandria. Segundo Ladislau Reti, engenheiro químico italiano e historiador da tecnologia e da ciência, que viveu no Brasil, a primeira máquina que poderia ser caracterizada como uma bomba centrífuga era uma máquina de elevação de lama mencionada por volta de 1475 em um tratado escrito pelo engenheiro italiano Francesco di Giorgio Martini. As verdadeiras bombas centrífugas não foram desenvolvidas senão em fins do século XVII, quando Denis Papin construiu um ventilador centrífugo de pás retas, conhecida como Folie de Hesse. Só no início do século XIX inicia-se a fabricação e o uso de bombas centrífugas, notadamente nos Estados Unidos da América. A curvatura das pás do rotor foi introduzida pelo inventor John Appleby em 1851 na Inglaterra. Descrição: a bomba centrífuga, assim como toda máquina de fluxo ou turbomáquina, é uma máquina que utiliza como meio de trabalho um fluido em escoamento contínuo. A palavra máquina, nesse caso, é empregada quando um equipamento troca energia mecânica internamente ou com um meio externo. As máquinas de fluxo possuem dois componentes principais, o rotor e o estator. O estator é o componente fixo que tem por objetivo conduzir adequadamente o fluido antes e depois do rotor. Dependendo da aplicação da bomba, teremos variadas geometrias de estatores, nas quais podemos citar diâmetro de entrada e saída, área e geometria interna. Os estatores têm a finalidade de conduzir o fluido em escoamento, interligar os sistemas que fornecem e recebem o fluido em escoamento,
suportar e transmitir os esforços aos sistemas externos e vedar ou limitar as fugas de fluido no recinto da bomba. Já o rotor é o componente rotativo que transforma grande parte da energia disponível em trabalho mecânico, ou vice-versa. Os rotores são componentes que possuem um conjunto de pás simetricamente dispostos em torno de um eixo girante. Podemos citar 4 geometrias principais nos rotores. Geometria tangencial é utilizada quando se tem disponível elevada energia específica e pequena massa ou volume de escoamento. Geometria radial, geometria axial, que é utilizada para movimentar grandes massas de fluidos, e geometria diagonal, é a mais comum pela eficiência e utilizada nas bombas centrífugas e em quase todas as máquinas de fluxo. Levando em considerações as características do rotor e do estator e observando o melhor equilíbrio entre eles e o fluido de trabalho, obteremos uma melhor transformação teórica de energia. Essa capacidade de transformação é o que conhecemos como rendimento. Para se calcular o rendimento de uma bomba, é necessário conhecer as perdas internas e externas. As internas são oriundas de 3 fontes: perdas por atrito de superfície, que são ocasionados pelos choques dos fluidos contra as paredes internas, e também relacionadas com as velocidades nas camadas limites. Perdas por fugas de fluido nos interstícios entre a parte rotativa e estática da máquina. E perdas em atrito em labirinto, que são os obstáculos encontrados pelo fluido no interior da bomba. Nas perdas externas, podemos citar os atritos nos mancais e gachetas, bem como o atrito do ar contra as superfícies rotativas. Antes da instalação de uma bomba, é necessário conhecer a altura máxima, mínima e normal de recalque, a altura máxima de sucção, os diâmetros internos das tubulações, as vazões máximas, mínimas e normais, as características do sistema de acionamento, as características das substâncias de escoamento, dentre eles viscosidade e temperatura. Conhecendo essas incógnitas, precisa-se adequar a potência da bomba, quantidade de rotores, geometria e tamanho do rotor, quantidade de pás efetivas, rotação do rotor e forma do estator. Se não houver o correto equilíbrio, pode-se deparar com um fenômeno conhecido como cavitação. Cavitação. A cavitação é um grupo tecnicamente importante de fenômenos que podem ocorrer no interior de sistemas hidráulicos, pelo aparecimento de recintos cheios de vapor. Estes fenômenos ocorrem sempre em locais no interior dos sistemas, onde é alcançada a pressão de saturação do líquido. Quando esta pressão é alcançada, começam a ser produzidas bolhas de vapor. Estas são arrastadas pelo líquido até os lugares de maior pressão, onde se condensam violentamente. Os choques contra as paredes internas causam a desagregação do material, provocando a denominada erosão cavital. Este material arrastado, bem como gases livres, podem produzir reações químicas, aumentando o efeito destrutivo. Além disso, a cavitação é acompanhada de vibrações e ruídos, sendo violenta a queda das características da máquina. Assim, por exemplo, na presença de cavitação, uma bomba hidráulica tem sua altura de elevação e vazão simultaneamente diminuídas, não sendo possível aumentar a vazão, mesmo que seja dada maior abertura no registro de saída da bomba. Esta queda das características é devido ao grande aumento das perdas, uma vez que a corrente já não se comporta de maneira prevista para funcionamento isento de cavitação. Sob o ponto de vista econômico, é interessante fazer com que as máquinas trabalhem nas maiores velocidades possíveis, para que as mesmas tenham menores dimensões. Acontece que elevadas velocidades aumentam a possibilidade de fenômenos de cavitação, consequentemente, aumento das perdas, corrosão e destruição. Daí a importância de manter o escoamento em velocidade econômica. A cavitação deve ser evitada por causa dos prejuízos financeiros que causa devido à erosão associada, seja nas pás de turbina, de bombas, em pistões ou em canais. Observa-se então que as duas condições são antagônicas, sendo a sua análise de grande importância nos projetos, para evitar futuros problemas, cujas soluções normalmente implicam em grandes prejuízos para a instalação.
Para saber se uma bomba vai cavitar ou não, existe um fator importante a ser analisado, que se chama NPSH. O NPSH é a energia medida em pressão absoluta disponível na entrada de sucção de uma bomba hidráulica. Em qualquer seção transversal de um circuito hidráulico genérico, o parâmetro NPSH mostra a diferença entre a pressão atual de um líquido em uma tubulação e a pressão de vapor do líquido em uma dada temperatura. Esse aspecto divide em dois sistemas, o NPSH-A e o NPSH-R. O NPSH-A é a pressão de sucção apresentada na entrada da bomba. É a energia em pressão absoluta que é o sistema. Pressão sobre fluido, altura da coluna de água acima ou abaixo do eixo de sucção da bomba, perda de carga na tubulação de sucção. Disponibiliza ou chega na entrada de sucção da bomba. O NPSH-R, por sua vez, é a quantidade de pressão de líquido necessária para a entrada de uma bomba pré-concebida e fabricada. O fabricante da bomba irá geral e claramente ter uma curva de NPSH para ajudar na instalação correta. Para que o NPSH proporcione uma sucção satisfatória à bomba, é necessário que a pressão em qualquer ponto da linha nunca venha a reduzir-se à pressão de vapor do fluido bombeado. Isto é evitado tomando-se providências na instalação de sucção para que a pressão realmente útil para a movimentação do fluido seja sempre maior que a soma das perdas da carga na tubulação com a altura de sucção, mais as perdas internas da bomba. De maneira geral, para evitar-se a cavitação de uma bomba, dependendo da situação, deve-se adotar as seguintes providências: reduzir-se a altura da sucção e o comprimento dessa tubulação, aproximando-se ao máximo da bomba da captação. Reduzir-se as perdas de carga na sucção com o aumento do diâmetro dos tubos e conexões. Refazer todo o cálculo do sistema e a verificação do modelo da bomba. Quando possível, sem prejudicar a vazão e ou a pressão final requeridas no sistema, pode-se eliminar a cavitação, trabalhando-se com o registro na saída da bomba estrangulado, ou alterando-se os diâmetros dos rotores da bomba. Esta, porém, são providências que só devem ser adotadas em último caso, pois podem alterar substancialmente o rendimento hidráulico do conjunto. Conclusão. Concluindo, a utilização da bomba centrífuga, atualmente além de ser muito comum, é também de vital importância para suprir a demanda da sociedade, de maneira geral com todo tipo de controle de líquido, abrangendo diversas situações como saneamento básico, irrigação de lavouras, tratamento de esgotos, drenagem, tratamento de águas, bombeamento em edifícios residenciais, na indústrias em geral. Mas para o bom funcionamento da bomba centrífuga, deve ser analisado minuciosamente alguns fatores para que ela não venha a cavitar ou não funcionar corretamente devido a problemas de instalação.